Pode ir, André. Manda ver. Pode ir? Pode. Então, pessoal, boa noite a todos. Só revisando, meu nome é André, sou R2 aí do HUB. Já começando de antemão, vou pedir desculpas que aqui perto de casa toca um sino da igreja às 8 horas da noite. Então, no meio da apresentação vai tocar um sino aí, provavelmente, mas não se assustem. Bom, o tema da aula de hoje, são 2 capítulos, que é o papiloma laríngeo, doença papilomatosa laríngea e doenças sistêmicas com repercussão laríngea. A primeira parte é só sobre o papiloma, que é a papilomatose respiratória recorrente. A etiologia é viral, o vírus do HPV, que é o papiloma vírus humano. A primeira descrição científica foi pelo Willman, em 1923, em que ele extraiu as verrugas, os papilomas, e injetou no braço e viu que, em decorrência dessa injeção do extrato da verruga, nasceram outros papilomas. São lesões exofíticas. A papilomatose respiratória recorrente é rara, não é tão frequente, mas ela é a principal causa de neoplasia benigna na laringe. 84% dos casos são por causa da PRR. E mesmo sendo benigna, apesar de ser benigna, alguns casos eles podem ser fatais pelo acometimento mesmo, pela obstrução anatômica e mecânica que ela pode causar. É a segunda maior causa de disfonia em crianças, pode acometer trato gastrointestinal e pode haver também remissão espontânea. O tratamento dela não é completamente definido. A epidemiologia geralmente acomete crianças e adolescentes, mas pode acometer pessoas de qualquer idade. A forma juvenil, ela tem seu diagnóstico antes dos 12 anos, com um pico de incidência entre os 2 e 4 anos. A forma adulta, o diagnóstico tem um pico de incidência entre os 20 e 40 anos e o predomínio é masculino, chega a ser o dobro a 4 vezes maior. Um estudo nos Estados Unidos em 1995 fez uma descrição de prevalência de 1,7 a 2,6 casos em 100 mil habitantes crianças e aproximadamente, quase o mesmo número em adultos, 1,8 em 100 mil. A idade média do diagnóstico é aos 3 anos e o acompanhamento desse estudo de 3,6 anos, observou que 84% das pessoas mantiveram a doença num sítio único, apenas na laringe, na sua grande maioria. Outras formas do papiloma, e outras formas de transmissão do papiloma para PRR é o papiloma vaginal, a condylomatose vaginal, sendo a transmissão vertical, a transmissão materna mais prevalente, chega a ser 1 para 400, 1 para 1000, e boa parte dessas crianças acabam não tendo uma infecção persistente ou não desenvolvem a PRR, apesar da infecção pelo HPV. Outros fatores para desenvolver a PRR é o fato de ser primípara, e eles não têm definido se o tratamento das lesões diminui a transmissão, e discute a possibilidade de transmissão intraútero por partículas virais no líquido amniótico. O parto cesáreo não previne a transmissão, mas o parto vaginal apresenta um risco relativo 1,8 vezes maior.
A forma adulta, ela pode se desenvolver, né? São duas teorias, duas opções. A infecção do HPV já era presente desde o nascimento e só repercutiu na fase adulta, ou ele teve uma infecção adquirida orogenital. Sobre o HPV, ele é um DNA vírus, né, da família Papovaviridae, infecta pele, mucosa e pode causar lesões malignas ou benignas, em sua maioria. São descritos mais 120 tipos, né, de HPV, mas o gênero alfa papilomavírus é o que está maior, é o que tem mais relação com lesões neoplásicas. São vários, né, tipo a Mega Sena, são vários números de HPV, mas os mais clássicos são o tipo 6 e 11, que tem baixo risco de malignização, 16 e 18 tem alto risco, o 31 e 33 tem médio risco. Lembrando que baixo risco não quer dizer que nunca vai malignizar, né? Ele tem um potencial para se malignizar sim, só que é baixo. E o 6 e 11 está muito relacionado com os papilomas laríngeos, né? Que é a maior relação dessa aula, que é a doença laríngea mesmo. Sobre a fisiopatogenia, o HPV, ele infecta as células, né, na proliferação do epitélio, e ele se aloja principalmente ali na junção escamocelular, que tem o epitélio ciliar e o epitélio escamoso. A superfície da mucosa, né, nasofaringe, do palato mole, a zona intermediária entre a laringe e a epiglote, margem superior e inferior de pregas vocais, na carínea e em cicatriz de traqueostomia são os principais sítios onde onde o HPV se aloja nessa junção escamocelular. E na laringe, a maioria das lesões ocorrem nas pregas vocais. O HPV, ele se hospeda ali nas células epiteliais e escamosas, e o DNA viral ele estimula a proliferação celular formando o papiloma, né? Então, o papiloma é um resultado da proliferação viral mesmo ali no epitélio. O período de latência, ele é descrito com pouca quantidade de RNA viral. Então, às vezes, faz uma biópsia da lesão ali no meio incipiente, não detecta, mas não quer dizer que não é. O DNA viral ele pode ser detectado na mucosa, né, que tem aparência normal e tudo nos pacientes, mesmo após remissão há vários anos. Né? Beleza, pular já. Aí, como eu tinha falado já, a malignização, né, o 6 e 11 pode acontecer, é descrito de 3 a 6%, sendo o 11 mais propenso, e os dois tipos mais clássicos de alto risco, o 16 e 18, eles têm 70 a 90% de malignização. Eles correspondem a 50% dos cânceres de laringe, 40% dos cânceres de base de língua e 74% dos cânceres de tonsilas palatinas. Fatores de risco associados a essa malignização é o tabagismo, etilismo e radiação prévia. E os casos de malignização na PRR juvenil são bem mais raros que nos adultos, né? E se acontecer na juvenil, tem que investigar o paciente de forma bem mais minuciosa. Os sintomas clínicos são sintomas bem tradicionais de acometimento laríngeo, né? Disfonia, sensação de obstrução, dispneia, bolus faríngeo, pigarro, tosse, mas na PRR a disfonia é o sintoma mais importante. O estridor pode estar presente, bifásico, e tem esse estudo aqui do Cole, que ele descreveu 45 pacientes com PRR juvenil, e 70% deles tinham disfonia como único sintoma. 30% receberam traqueostomia ao diagnóstico. Esse aqui foi um dado importante desse estudo, que o tempo médio de diagnóstico, né, do início do sintoma ao diagnóstico foi mais de um ano, e nesse período, 30% dos pacientes receberam diagnóstico inicial de asma ou bronquite, ou seja, é um diagnóstico que a gente tem que levantar a suspeita rápido, né, essa pessoa, pelo menos ali com 3 meses de tratamento de asma e tudo, padrão, tem que investigar mais para outras coisas, porque senão leva muito tempo para pensar nesse diagnóstico. Bem, aí ao diagnóstico pode encontrar também a lesão exofítica, né? Ela pode ser única ou múltipla, pode ter um pedúnculo, pode ser um nódulo, a superfície irregular é bem característica, né, do papiloma, e isso é resultado da projeção de tecido conjuntivo, mais vascularização e o epitélio cobrindo, né, toda essa alteração e tendo uma queratinização anormal, que é o que resulta da proliferação viral ali naquela junção escamocelular.
Aqui, nessa foto ficou bem melhor, né? Do que está presente lá no... Esse aqui, na verdade, eu peguei no Google dessa professora aqui, professora titular Regina Helena lá. Porque a foto do tratado é bem feia, né? Muito ruim. Ok, aí a PRR juvenil, geralmente quando ela acontece, ela é mais agressiva, né? As crianças geralmente precisam de trato, porque elas podem disseminar para outros sítios das vias aéreas, né? Os casos de remissão, quando acontece, acontece por causa, quando se iniciam os sintomas entre o 6º ano e o 10º ano de vida, e quando acomete apenas um sítio anatômico. Então, isso tem maior propensão de entrar em remissão. As teorias para isso é por já ver os anticorpos, anti-HPV, e o diagnóstico com menos de 3 anos de idade, ele tem pior prognóstico, né? Isso tem 3,6 vezes mais risco de precisar de mais cirurgias, de acometer mais de um sítio, o que é pela revisão que eles encontraram, que é pior para a remissão. A PRR no adulto, ela tende a ser mais local ou única e tende a ser menos agressiva. Geralmente, uma única cirurgia é o suficiente para curar o paciente. Podem coexistir outros vírus, né, como o HPV, e pode coexistir o refluxo. E aí, tratar esses outros vírus e doenças podem ajudar no sintoma da PRR também. Extensão extralaríngea. Acontece em 30% das crianças e em 16% dos adultos. Cavidade oral, traqueia e brônquio são os principais sítios, né, que eles podem de extensão extralaríngea, e podem acontecer essa extensão pelos procedimentos, né, com a passagem de uma ótica, de uma lâmina, de uma pinça, realmente pode dispersar o HPV ali pela via aérea. As lesões pulmonares, quando acontecem, elas não tendem a regredir, como as lesões laríngeas, e tende a suspeitá-las quando acontecer pneumonia de repetição, já sabendo o diagnóstico de PRR. O raio-x de tórax, ele é o primeiro exame a ser feito, né, se tiver qualquer suspeita pulmonar nessa doença, e depois pensar em TC. O envolvimento pulmonar é bem pouco, 3,3% ou 3,3% dos casos, e se tiver, ele tem um maior risco de malignizar, 16%. O diagnóstico, né? O exame clínico, aí todo exame clínico otorrinolaringológico, neuroscopia, videolaringo, isso é bem suficiente para fazer um diagnóstico diferencial de outras lesões e para principalmente determinar a traqueostomia ou não, né? Crianças pequenas, geralmente precisa sedar, né, ou arranjar uma forma de fazer a laringoscopia nela, e pode indicar, depois de um raio-x, por exemplo, fazer a biópsia intraoperatória. O histopatológico descreve como a coleocitose sendo quase patognomônica para, né, a infecção pelo HPV, que é esse aspecto de um grande vazio assim, né, celular do citoplasma. E o histopatológico ele não diagnostica a infecção latente, só a mais ativa, né? Mas confirma o HPV em lesões subclínicas e pode informar se existe ou não lesões pré-malignas ou neoplasias intraepiteliais, né, que não estão visíveis ali a olho nu. Os testes moleculares, eles são capazes de identificar a infecção latente, né, um PCR, por exemplo, e conseguem definir o subtipo, que é importante para determinar alto ou baixo risco de malignização, né? Aí tem esse score aqui também, que é o score de Derkay, sobre a PRR, que ele vai descrever assim, vai avaliar cada sítio anatômico, né, laringe, supraglóte, orofaringe, tudo, e vai descrever se tem lesão, se é lesão superficial, se ela é elevada, se ela é volumosa, para cada local do trato aéreo digestivo. Responde também essas 6 perguntas aqui, e o objetivo desse score é detectar tênues mudanças na condição clínica do paciente ao longo do tempo. Então, nada mais é do que um fluxograma para acompanhamento da doença, né? Bem marcando aqui, o acometimento e respondendo essas perguntas para você identificar se está melhorando mesmo ou não, se tem que intervir ou não tem que intervir. Bem, tratamento. Não tem um tratamento que consegue erradicar perfeitamente, né, o HPV, e, portanto, o melhor tratamento é a prevenção, que vai ser até o tema do artigo em discussão. Aí, o tratamento corresponde a uma combinação de cirurgias com tratamento clínico que visa manter via aérea pérvia e qualidade vocal.
Aí, além disso, é importante engajar o paciente, né, e fidelizar para ele não abandonar o tratamento, porque é duradouro, é crônico, tem que voltar, pode recorrer, enfim, a pessoa não pode desistir do tratamento, né? Aí o tratamento cirúrgico pode ser, né, traqueostomia, pode às vezes precisar entubar para resolver o problema, e a biópsia intraoperatória ajuda bastante na condução do caso, né, para descartar ou confirmar a malignidade. E com tratamento cirúrgico você pode remover as lesões também, né? Pode ser a frio, microdebriladores, lasers. E se a doença acometer as comissuras ou se for um papiloma agressivo, a remoção ela tem que ser o suficiente para você liberar a via aérea, mas também evitar estenose ou sinéquias, né? Formação de membranas. Aqui algumas fotos também, ao longo da aula aí vai mostrando as fotos, mas aqui eu separei para mostrar, né? Esse aqui é um pós-operatório de um paciente, esse aqui é o transoperatório usando laser. Mesmo com a remoção cirúrgica, o vírus ele pode se manter nos tecidos adjacentes, né? Mesmo a olho nu isso não identifica a lesão. E por isso você tem que, às vezes, planejar, assim, ver se não vai tirar todas as lesões para não evitar risco de sinéquias e membranas, porque mesmo assim pode ter outras lesões no futuro. Aí ele comenta sobre evitar traqueostomia nos casos em que a obstrução de via aérea já é persistente, porque isso aumenta a chance de disseminação distal e pode complicar no futuro. Tratamento clínico adjuvante, depois de um tratamento cirúrgico. Ele começa discutindo que a complicação mais temida é a estenose, né, da via aérea, a obstrução da via aérea, e principalmente para fibrose das pregas vocais, formação de sinéquias. E o tratamento adjuvante mais utilizado são esses aqui, né? Alfa-interferona, um antiviral, cidofovir, e esse antifator de crescimento endotelial, que é o bevacizumab. Pode também ter casos que descrevem injeções, né, de agentes intradesionais, que eles são preferíveis à interferona por possuir menos efeitos adversos. Tem outras terapias também combinadas, que é tratar o refluxo, a vacina contra HPV, e ele descreve assim, quando que a gente tem que pensar em usar o tratamento clínico? Quando a pessoa já foi submetida a mais de 4 cirurgias no ano, ou com múltiplas lesões distais, né, que você não consegue acessar, ou recidiva do papiloma comprometendo a via aérea de forma bem importante. Não tem consenso para isso, né? Tem gente que já usa já na primeira cirurgia e tudo, tem gente que usa depois, e é um universo ainda sem definição de tratamento, de protocolo de tratamento, né? Aqui mostrando a paciente com sinéquia, né, de comissura anterior e papilomas residuais, aqui. Sobre o tratamento sistêmico, ele apresenta, né, que tem, por exemplo, proteínas que são imunológicas, imunorreguladoras, elas bloqueiam a replicação viral, aumentam a resposta imune dessas formas. Tem os efeitos adversos, né, que são vários, por isso que elas não são tão, vamos dizer assim, populares. E alguns casos eles podem causar até neurotoxicidade, tudo, com sonolência, letargia ou até convulsões. Os estudos para o uso dessas terapias, eles geralmente não são randomizados ou não são cegados, mas demonstram uma remissão aí em pelo menos metade dos casos, né? As doses também não estão bem estabelecidas, mas tem gente apresentando melhoras, apesar dos efeitos adversos serem frequentes. As indicações para a alfa-interferona, né, que é essa proteína imunorreguladora. Quando a doença é disseminada, com dificuldade de você conseguir tratar, né, conseguir chegar nela. Ou para casos refratários, a outras terapias. O problema é que, mesmo assim, em muitos casos, né, pelo menos a metade voltam, os papilomas, e a descrição desses casos é que eles voltam de vez mais agressivos do que antes da terapia. Tratamento do refluxo. Descreve que suspeitas, né, que os episódios de refluxo gastroesofágico eles pioram o prognóstico da PRR, baseado nessa revisão sistemática que o tratado coloca, mas isso não concluiu uma associação de causalidade ou de piora. Ele coloca que achou essa informação, mas não teve relação assim, de causalidade. Quanto ao tratamento tópico da PRR, tem o cidofovir, né, que é o antiviral, ele vai inibir a polimerização do DNA viral
e o efeito dura semanas, né? Porque ele tem uma longa meia-vida. E o uso do Cidofovir ele é aprovado para retinite, por citomegalovírus, no caso de AIDS. Qualquer uso disso é off-label, né? Então, é uma terapia que não é, assim, de prescrição esqueci da receita mesmo da medicação, né? Mas aí se for propor para o paciente, tem que discutir que não oficial, né? E, de toda forma, apesar de não ser oficial da bula do Cidofovir, ela é usada desde 1998, com essa dosagem, usada sob anestesia geral, que é o que o tratado trouxe como especificação. Aí foi descrito que faz 6 a 9 injeções, realizadas a cada 2 ou 4 semanas. O bevacizumab, ele é um anticrescimento de fator endotelial, né, que ele inibe a angiogênese. O uso também para PRR é off-label, são relatos de casos, série de casos, remissão completa descrita em 25%, parcial em 50%, mas o follow-up dos estudos foram curtos. Não tem estudo comparando Cidofovir com bevacizumab, as doses são variadas e os efeitos adversos também são importantes, né? Então são terapias aí alternativas, mas bem complicadas, tem resultados legais em alguma parcela, mas complicações também bem presentes. Quando tem acometimento pulmonar, geralmente ela é associada a um imunocomprometimento ou quando a pessoa já foi submetida a traqueostomia, tem mau prognóstico, é uma incidência baixa, graças a Deus, e os poucos casos descritos o pessoal tentou tratar com Cidofovir, venoso ou tópico, e com interferona, que foi descrito aí antes, né? Por fim, a parte da vacina do HPV o que é importante lembrar que o HPV ele é uma infecção sexualmente transmissível prevalente, né, a mais prevalente. A vacina do HPV foi aprovada em 2006, dessa forma quadrivalente. Atualmente tem vários programas vacinais com a nonavalente, e que priorizam meninas de 9 a 14 anos e os meninos de 11 a 14, pela questão da exposição sexual. E a recomendação americana é de fazer 3 doses da quadrivalente nesse intervalo, 1, 2, 6 meses, ou 2 doses da nonavalente com intervalo de 6 meses. Os estudos mostraram redução de 64% da prevalência dos subtipos da vacina nas lesões cervicais antes e após a introdução da vacina no calendário norte-americano. A vacina para os casos da doença já em curso tem discutido, né, tem estudos fazendo, por estimular a imunidade imediata por células T, que ajuda a diminuir a recidiva. Mas tem casos de insucesso nessa proposta, né? Bom, agora passando para as doenças sistêmicas com repercussão laríngea. A artrite reumatoide. Ela é uma doença autoimune, né, uma inflamação sistêmica, que acomete preferencialmente as membranas sinoviais. Aí tem o principal acometimento da doença articular, mas entre os acometimentos extraarticulares, o laríngeo é bem frequente, né, de 20% a 70% dos casos. A prevalência da artrite reumatoide é de 0,5% a 1% da população mundial, com uma preferência de dobro para triplo da população feminina. Quando acomete a laringe, a artrite reumatoide, ela acomete a cricoaritenoide ou a cricotireoide, pode formar esses nódulos reumatoides e principalmente os clássicos nódulos de bambu. Parece realmente um bambuzinho aqui na prega vocal. E acomete realmente o texto anterior. O conceito mais atual aí, né, o pessoal descreve que a artrite reumatoide, ela tem a artrite reumatoide inicial, que é o diagnóstico em 12 meses do aparecimento das alterações, e a identificação dessas lesões da artrite reumatoide, o papel do otorrino é descrito de forma importante, porque às vezes pode aparecer alterações laríngeas, já que são bem frequentes, né, 20 a 70%. Alterações radiográficas ou sorológicas podem não estar presentes na fase inicial, é até uma dificuldade diagnóstica inicial, e por isso o exame físico do otorrinolaringologista pode ajudar a definir o diagnóstico. A manifestação articular é uma sinovite, né, e acomete mãos, punhos e de forma simétrica, e os sintomas gerais são sintomas inflamatórios gerais, né, febre, astenia, fadiga. Beleza. Aí, esses aqui são os critérios diagnósticos, eu coloquei só para relembrar, né. O acometimento laríngeo, ele pode ser inespecífico, pode ser agudo ou crônico, mas podem ter esses nódulos de bambu que ajudam a investigar, ou nódulos reumatoides. Se fizer uma videolaringe em qualquer pessoa e encontrar esses nódulos, tem que investigar doença sistêmica.
O teste laboratorial nenhum é patognomônico da artrite reumatoide, tem que suspeitar de outras doenças aí reumatológicas. Bom, o diagnóstico da artrite reumatoide. Os sintomas laríngeos são inespecíficos, né? São aqueles sintomas clássicos de qualquer acometimento laríngeo. Na fase crônica, pode haver uma anquilose da articulação cricoaritenoide, e isso pode progredir para uma lesão artrítica mesmo. As pregas vocais elas podem se fixar numa posição aduzida, manifestando uma paralisia, não neurológica, mas sim por articulação mesmo. As alterações funcionais, né, orfanatórias da artrite reumatoide, elas podem decorrer da articulação cricoaritenoide, é o sítio principal de acometimento, ou da cérvico-medular também, né, da coluna cervical. Os nódulos de bambu ali na imagem anterior, né, deu para ter uma noção de como que é, mas são lesões brancas ou amareladas, de forma transversal, na face supraglótica, terço médio das pregas vocais. E os nódulos reumatoides, eles estão em 20% dos pacientes com artrite reumatoide, desenvolvem principalmente por causa da pressão, né, em área de pressão. Pode ser cotovelos, áreas tensoras, mas podem acontecer também nas pregas vocais. Diferente dos nódulos de bambu, são lesões submucosas e parecem granulomos, tem uma área de necrose e central nela. O acometimento da articulação cricoaritenoide, ela pode acontecer antes de lesão, no exame de imagem de tomografia, né? Então a videolaringoscopia é bem importante nos pacientes com artrite reumatoide. Aqui mostrando, né, uma artrite reumatoide juvenil, tem uma mobilidade da prega vocal, né, ficou aduzida, e tem um abaulamento aqui da região aritenoide esquerda, e a paciente já tinha removido, né, a lesão que aparecia na prega área epiglótica direita, e nesse outro lado aqui, mostrando os nódulos de bambu, né, bem parecido ali com a outra imagem. Aqui uma visão histológica, é o nódulo reumatoide, que descreve a área de necrose e fibrinoide central, né, essa área aqui toda. O tratamento da artrite reumatoide é conduzido pelo reumatologista, né, são aquelas clássicas drogas modificadoras do curso da doença, que é o metotrexato, a primeira escolha, anti-inflamatórios, e aí outras drogas que podem ajudar na condução do tratamento. Imunobiológicos também podem ser prescritos, né, dependendo da gravidade, e imunossupressores também dependendo da gravidade. Aí é mais com o reumatologista. As lesões laríngeas, que é da nossa parte, de modo geral, elas respondem bem ao tratamento sistêmico, se iniciado de forma precoce. Se for um acometimento crônico, a intervenção cirúrgica pode ser necessária. Não há consenso para os nódulos de bambu, né? Você tem que abordá-los, ou se é só fonoterapia ou corticoide. Os nódulos reumatoides, quando acontecem em pregas vocais, eles podem surgir e podem desaparecer espontaneamente. Ou podem ficar lá sem crescer, sem diminuir indefinidamente. Se forem sintomáticos, pode pensar em remoção cirúrgica, sim. Uma coisa importante da artrite reumatoide, até comentada ali antes da articulação da coluna cervical, é que casos graves podem causar essa anquilose da temporomandibular e pode causar até subluxação ou instabilidade atlantoaxial, que aí for fazer um procedimento cirúrgico no paciente, né, na laringoscopia, pode ser bem difícil ou até perigoso, que pode ter risco de lesão medular ou sequelas neurológicas, né? A outra doença é o lúpus. O lúpus é uma doença inflamatória crônica, autoimune, tem envolvimento de vários autoanticorpos, um envolvimento epigenético, multigênico, e o fenótipo é bem variado, né? É um acometimento sistêmico, por assim ser, bem variado, pode causar artrite, pleurite, pericardite, nefrite, e o curso clínico é baseado em períodos inflamatórios e remissão. A maioria acaba respondendo bem ao tratamento, né, sistêmico, tem um curso benigno, e a sobrevida de quem tem lúpus é menor que a população geral. O acometimento laríngeo, diferente da artrite reumatoide, ele é bem menos frequente, né, 0,3% a 30%. É uma doença rara, até 50 pessoas em 100 mil habitantes são acometidas. Mais prevalente em mulheres, né, bem mais prevalente, que de 9 a 12 vezes, e acomete mulheres jovens em idade reprodutiva. Quando estuda a população idosa, a proporção mulheres para homem cai para o dobro apenas. Quanto à laringe, né, e o lúpus, as queixas laríngeas elas podem ser bem genéricas, naquele padrão
clássico de qualquer acometimento laríngeo e geralmente acompanha a agudização da inflamação do lúpus. Quando for estudar, né, a laringe do paciente lúpico, pode encontrar um eritema, sinais inflamatórios, e o edema pode ser secundário a uma vasculite, né, que pode ser até necrosante, né, ou necrotizante, que é do inglês mesmo, na região laríngea. E isso pode atrapalhar na respiração do paciente. A articulação cricoarytenoide, ela também pode sofrer de artrite, mas é bem raro de acontecer no lúpus. Outros achados são fenda glótica, limitação da prega vocal, paralisia, nódulos, enfim, achados genéricos de doenças reumatológicas na laringe. Opa. E quando se trata do lúpus, apesar do acometimento laríngeo ser bem mais raro, a glote e a cricoarytenoide é o local mais acometido. Assim como na artrite reumatoide, a tomografia ela pode revelar, né, a luxação de articulação cricoarytenoide, mas a videolaringoscopia é um ótimo exame para se triar e observar o paciente. No resumo, né, como a gente aprende na clínica, o lúpus pode tudo, né? Pode acometer vários tecidos, vários sistemas e órgãos. E quando eu estava fazendo a aula, foi até interessante que dia 10 de maio foi o Dia Mundial aí da Conscientização do Lúpus. Aqui é só para depois, quem quiser estudar, né, tem os critérios diagnósticos do lúpus. Se tiver 4 ou mais, tem 97% de sensibilidade, 98% de especificidade para ser lúpus. Se tiver 3 critérios, provavelmente é lúpus, né? E aí variam aí as alterações. Há casos que apenas um critério diagnóstico daquele anterior, mais a dosagem ali, sorológica, né, o anti-DNA, ele pode confirmar o diagnóstico de lúpus, mas ele tem que ser o anti-DNA em títulos moderados ou altos, ou o anti-SM. A pesquisa do fator antinuclear, o FAN, era uma ótima triagem, né, com a sensibilidade alta, e se vier negativo, é bem provável de ser lúpus. A condução do lúpus é com o reumatologista também, e o papel do otorrino é investigar e tratar os acometimentos laríngeos na sua grande maioria, principalmente visando a perviedade da via aérea. Mas mesmo quando tem acometimento laríngeo, o corticóide sistêmico geralmente melhora bastante o acometimento laríngeo. E mais raramente ou menos comum de precisar de intervenção cirúrgica, como acontecia na artrite reumatoide. Então, aqui mostrando uma laringoscopia, paciente lúpico, né, queixava de disfonia, tem uns abalamentos polipóides aqui, edematoses, em ambas pregas vocais, né, 2 aqui na direita e 1 na esquerda aqui. Policondrite recidivante, quando ela acomete a laringe também, né? A policondrite recidivante ela é uma doença do tecido conectivo e ela é caracterizada por uma inflamação recorrente que pode degenerar a cartilagem. O critério diagnóstico ele envolve geralmente acometimento de 3 ou mais articulações, que geralmente é orelhas, né? Tem que ser ou orelhas, ou nariz, ou laringe, ou as cartilagens da árvore traqueobrônquica, ou articulações gerais, ou o sistema cardiovascular, né? Comentando até com dor torácica. Pode acometer outros tecidos extraarticulares? Sim. E é caracterizada por uma fisiopatogenia autoimune, né, que é um ataque ao colágeno tipo 2, que é presente até na esclera. E acomete geralmente indivíduos geneticamente predispostos, tem uma relação com esse antígeno HLA, DR4, ainda está se confirmando, né, mas os estudos são promissores. O pico de incidência da policondrite recidivante é de 40 a 50 anos, predomina nas mulheres, tem uma incidência bem rara, né, 3,5 pacientes em 1 milhão de habitantes por ano. Quando acomete a laringe, né, ou a traqueia, de 15 a 50% dos casos, e os sintomas iniciais são bem inespecíficos, né, envolvem dor e inespecífico. Em 20% dos casos, geralmente começa com a condrite auricular, né, uma altalgia súbita, intensa, e pode confundir até com a pericondrite infecciosa, que é esse caso aqui da direita. Em 90% dos casos, a condrite auricular ela vai se manifestar ao longo da doença. Então, geralmente, a gente lembra da policondrite mais pela orelha do que pela laringe, né? O acometimento respiratório da policondrite recidivante é acometer cartilagens traqueobrônicas e a cartilagem laríngea. E quando acontece é comum, né? E se acontecer são potencialmente fatais, porque tem um risco de obstruir a via aérea.
sintomas inespecíficos de inflamação sistêmica, né? Febre, perda de peso, letargia, e tem que fazer um diagnóstico diferencial com a granulomatose com poliangiite, que é a antiga granulomatose de Wegener, né? Além de outras doenças infecciosas. A suspeição diagnóstica da policondrite recidivante, ela deve ser alta quando encontrar 3 ou mais achados desses, né, que são 3 sítios de acometimento articular importantes, né? Cartilagem nasal, auricular bilateral, trato respiratório, artrite, olho, ou até alteração do equilíbrio, né? Que é o critério diagnóstico proposto por esse autor aqui, que é o McAdam. A biópsia ajuda a afastar as outras doenças, mas não confirma a policondrite, mas ajuda a afastar as outras doenças, né? Não tem um protocolo definido para tratar a policondrite recidivante, né? Baseia-se em anti-inflamatórios, corticoides, imunossupressores, e o acometimento laríngeo pode ser stent ou traqueostomia, né? Que tem um alto risco de fechar. A granulomatose com poliangeite, que é a de Wegener, quando acomete a laringe, né? Essa doença, a GPA, né, vou chamar assim para ficar mais fácil, ela é uma vasculite de pequenos e médios vasos, uma doença autoimune, forma os granulomas necrosantes que se proliferam. É relacionada ao ANCA, né, o anticorpo anticitoplasma de neutrófilo, e acometem geralmente pulmão, rins e vias aéreas superiores. Pode acometer e causar otite média, perfuração do septo nasal, rinocinusite, e o acometimento laríngeo ali na estenose subglótica é 9 a 16% dos casos. Pode acometer, a doença ela pode ter um acometimento local apenas, acometer só o rim, acometer só o pulmão, mas em 80 a 90% dos casos ela tem algum acometimento na cabeça e pescoço, daí a importância do otorrinolaringologista investigar e ter atenção no exame físico, né? A incidência na Europa é bem rara, 5 a 10 pessoas em 1 milhão de habitantes, e o pico de incidência é de 50 a 60 anos, apesar de acometer todas as faixas etárias. Aqui uma laringoscopia, mostrando, né, um paciente com GPA, tem um aspecto granulomatoso, infiltrativo da mucosa, na região subglótica traqueal, lá embaixo. E observando até um processo de estenose aqui em formação. O quadro típico da GPA, né, é pulmão ou rim, mas pode ter esses outros acometimentos aí da rinocinusite crônica, úlcera de mucosa, e os sintomas inflamatórios inespecíficos. Quando o paciente queixar de rouquidão, ou tosse ou dispneia, tem que fazer investigação laríngea obrigatória, né, buscando algum achado parecido com a imagem anterior, e tem esses critérios diagnósticos aqui da Academia Americana de Reumatologia, né, proposto em 1990, em que 2 ou mais critérios desses já são suficientes aí para pensar na GPA. O C-ANCA, ele é específico para GPA, né? Quando ele está positivo e tem a biópsia do órgão alvo positiva, aí se confirma o diagnóstico. O P-ANCA, ele geralmente é associado a doenças inflamatórias intestinais, doenças hepáticas ou artrites inespecíficas ou autoimunes também. Faz diagnóstico diferencial com a outra granulomatose, que é a Churg-Strauss, né? Sarcoidose, linfoma e outras doenças. O tratamento da GPA é individualizado, interdisciplinar, com reumatologista também. A traqueostomia ela pode ser necessária, mas também pode fazer remoção a laser, ou com dilatações, ou injeções intralesionais, com corticoide, ou reconstruções. O tratamento cirúrgico ele não vai mudar o curso da doença, mas visa a morbidade, né, e geralmente a pervidade da via aérea. A sarcoidose é uma doença de depósito, né, uma doença granulomatosa crônica, não se sabe muito bem a etiologia, tem um acometimento multissistêmico, forma os granulomas não caseosos, e por uma reação autoimune, que a gente ainda não conhece muito bem como que é essa reação autoimune. Sabe que tem envolvimento das células T, CD4, e que elas vão estar relacionadas à formação do granuloma. Não tem predominância da incidência, né, de sexo e tudo, mas tem um pico de incidência entre os 20 aos 39 anos, e em 10% dos casos afeta a cabeça e pescoço. A lesão laríngea era bem rara, e ela pode acontecer de forma isolada ou associada a outros acometimentos na sarcoidose. Os sintomas de febre e fadiga são presentes, pode ter essa lesão de 9,34%, e geralmente a manifestação aguda da sarcoidose era autolimitada. A sarcoidose ela pode ser crônica,
pode ser de forma progressiva, indolente, geralmente acomete o pulmão em 90% dos casos, pode acometer o coração também, e que até tem uma evolução mais letal, né, uma evolução com casos de morte súbita. Quando acomete as vias aéreas, acomete geralmente regiões com rede linfática alta, né, na laringe geralmente é supraglote ou glote. A laringoscopia pode encontrar abolamento, palidez, nódulos, granulação, ulceração, pode alterar as aritenoides, enfim, pode alterar tudo ali da região laríngea. Né? O diagnóstico diferencial é confirmado pela biópsia e raio-x e sintomas clínicos. Deve-se biopsiar, exceto se suspeitar dessa síndrome aqui, que eu achei diferente no tratado lá, que ele primeiro falou que tinha que biopsiar, pensando nela, mas depois falou que não era para biopsiar. Aqui uma tomografia, né, mostrando o acometimento da rinocinusite na GPA. Acabei colocando aqui de forma errada, né, para ter colocado na GPA, mas enfim. Beleza, diagnóstico diferencial da sarcoidose são vários, né, tem até essa tracopatia osteocondroplásica aqui. O tratamento tem que ser conduzido pelo reumatologista, e a obstrução da laringe na sarcoidose, né, geralmente ela é importante e tem que fazer abordagem cirúrgica, traqueostomia ou as alternativas cirúrgicas aí, já descritas nas outras doenças. O critério de cura da sarcoidose, que ele é clínico laringoscópio, ele é clínico e exame físico, né, tem que fazer laringoscopias regulares, raio-x de tórax, dosar a angina conversora de angiotensina também. A amiloidose, ela é uma doença de depósito também, e a etiologia é desconhecida, são proteínas amiloides, né, que elas vão se formando e proliferando, e resistentes a proteólises. Nas vias aéreas superiores, o local mais acometido é a laringe. Considera-se que 1% de todos os tumores benignos de laringe correspondem-se à amiloidose. Geralmente, a amiloidose laríngea ela é um acometimento isolado, né, pouca relação com o acometimento sistêmico, e pode causar até depósito em outros sítios da via respiratória. Tem uma predominância masculina, né, a primeira doença e a final também, que tem predominância masculina em relação às outras doenças aí sistêmicas, e o pico de incidência é de 40 a 60 anos. Tem todo esse subtipo aqui de amiloidose, né, tipo AL, tipo AA, tipo ATR, que vai variar do tipo de proteína que é depositada e da forma que ela vai acometer, da relação genética que está sucedida, né, o tipo A beta, tipo A beta 2M, tudo, que é mais para a parte de revisão e depois. E o depósito de proteínas, né, elas afetam o órgão acometido, né? Geralmente é uma doença que afeta rim, coração, pulmão, mas pode acometer a laringe. Quando acomete a laringe, as regiões mais afetadas são as pregas vocais, ventrículo de Morgana e o espaço subglótico. Beleza. A disfonia é o sintoma mais comum, bem parecido lá com a PRR, né? Os casos mais severos, eles podem causar obstrução, mesmo sendo uma doença progressiva e insidiosa, né? Às vezes a pessoa pode evoluir vários anos ali com um sintoma inespecífico, mas podem causar obstrução. A laringoscopia geralmente identifica massa submucosa, pode ser um nódulo ou uma formação amorfa, e tem que investigar toda a via aérea se estiver pensando em amiloidose, né? Fazer exame nasal e orofaringe. Os exames de imagem complementares devem ser solicitados na amiloidose, TC e ressonância. E esse aqui é um exemplo aqui da laringoscopia rígida e a flexível, né? Descreve aqui uma massa submucosa, né, amorfa, amarelada, infiltrando a face laríngea aqui da epiglote, uma lesão parecida aqui na base da língua. E aqui fazendo uma avaliação mais caudal lá, né, mais inferior da lesão. O diagnóstico diferencial da amiloidose é confirmado pela biópsia, né? Você tem um estudo ali dos depósitos amiloides, e tem a clássica coloração vermelho-congo, né, que faz na microscopia eletrônica, e observa essa birrefringência esverdeada que confirma a amiloidose. Pode ser também fazer o teste de proteólise com permanganato de potássio, a análise imunohistoquímica para fazer o subtipo da amiloidose, e os exames laboratoriais são esse padrão aqui, né, hemograma e tudo, porque tem que avaliar o diagnóstico diferencial de outras doenças sistêmicas ou doenças secundárias também. Aqui outro tipo de lesão,
né, depósitos amiloides aí na rinofaringe. O tratamento, se for amiloidose localizada ali na laringe, pode fazer uma conduta conservadora com exames laringológicos e exames físicos regulares. Pode usar corticoide ou radioterapia sistêmica ou radioterapia, mas os estudos não descrevem muita melhora ou eficácia significativa. Os casos sintomáticos, pode pensar na remoção cirúrgica, né, laser, microcirurgia, mas as recidivas laríngeas, na amiloidose, elas são bem comuns. Poucos casos precisam de traqueostomia e raros casos precisam de uma ressecção cirúrgica da laringe. O acompanhamento a longo prazo ele é obrigatório, né, porque você tem que identificar lesões precoces e tentar tratar precoces recidivas. Beleza, é isso. Aula bem extensa aí, desculpa todo mundo. E se alguém tiver dúvidas, à disposição. Senão a gente vai para o artigo aí. André, muito boa aula. Eu tenho uma dúvida quando você apresenta lá os tratamentos clínicos para papilomatose recorrente. Uhum. Vamos voltar lá. Você falou que basicamente eles são baseados em relato de casos, série de casos, mas parece que melhora. É isso? Deixa eu voltar aqui. Esses imunobiológicos e tudo, esse aqui, né? Isso. Isso, os estudos, eles não são randomizados, não são cegados. Agora até compara aqui tem o bevacizumab e o cidofovir, né? Não a bula não descreve ele para PRR, então o pessoal não usa comparando um com o outro, um com placebo. Eles observam assim, a pessoa sofre da doença, vamos usar e vamos ver como é que ela melhora. Geralmente os estudos são assim, né? E aí o tratado ele não coloca como uma condução de tratamento assim, não, realmente isso aqui é usado para PRR e ajuda, porque foi comparado com placebo ou com outras alternativas que já são padrões e ajudam. Qual que é o conceito? O que você depura disso daí? Para mim, assim, ainda não... Recomendamos para o paciente, porque está escrito no tratado? Não. Pergunta básica. Justamente isso. Não é o que deve ser recomendado para o paciente, né? Não é o que deve recomendar para o paciente, nem de primeira linha. A questão é essa. Então, assim, um conceito que eu acho que a gente trabalhou bastante ao longo desse período aí de aulas, você quer validar tratamento com droga, é um dosado controlado, ponto. Ou você tem ou você não tem. Qual que é a dificuldade que você vai ter em alguns casos, quando as doenças são muito raras e você não consegue ter um N que permita você delinear um estudo como esse. Então, existem outros delineamentos, como N de 1, algumas outras coisas que você pode lançar mão. Perfeito? Uhum. Agora, em princípio, né, ou você tem um randomizado controlado para validar a droga, ou você não tem uma droga validada. É simples assim. Uhum. Por que motivo? Burocracia? Segurança. Segurança, né? Mas segurança em que sentido? O que você está buscando assegurar? Assim, eu penso na segurança, né, de você realmente mitigar os vieses, né? Sim, mas mitigar os vieses é uma maneira bonita de você falar o quê? Assegurar que o resultado do tratamento é pela droga e não fruto do acaso. Uhum. Só isso. Então, todas as camadas de proteção que se coloca, desde a randomização, a alocação camuflada, a situação de você mascarar paciente, mascarar pesquisador, tudo isso foram camadas de segurança que foram vistas como adequadas para você assegurar, voltando aí na segurança, você pode usar o termo de várias formas, né? Que efetivamente é a droga que está trazendo resultado e não o acaso. É isso. Por isso que relato de caso, como é que se diz? Série de caso, o nível de evidência é baixo. Você não tem como assegurar que aquilo não foi fruto do acaso. Só isso. Uhum. Claro o conceito? Claro.
Então, beleza, manda bala aí no artigo. Esse é um artigo até que eu já vou adiantar para vocês, assim, presta atenção em como ele foi construído. Isso aí é uma revisão da Cochrane, né, que eu já falei com todos vocês, né, que em tese é uma boa referência para revisão sistemática, né. Então, aqui você vai ver que não vai ter muito comentário a ser feito, né, mas manda ver aí, André. Bom, beleza. Primeiramente, aí já agradeceu o doutor Ricardo, que ele foi meu orientador. Aí eu perguntei de proposta de artigo, ele me encaminhou essa revisão. A revisão é bem extensa, né? Porque depois ele cita todos os artigos, aí tudo, bota as imagens, tudo, dá tipo 150 páginas, né? Mas a revisão em si é umas 20 e poucas páginas. É grande até, mas resumi aqui para a gente encontrar o que eles encontraram de revisão. Então, essa revisão da Cochrane baseou em comparar as vacinas de HPV com relação a esquemas vacinais e prevenção do HPV, né, em homens e mulheres. Bom, aí ele coloca lá, né, faz uma revisão, que a HPV é a infecção do trato genital mais comum, geralmente lesões autolimitadas, pode ter lesões precursoras, incidência bem maior em mulheres, países desenvolvidos têm incidência bem menor, né, de cânceres por HPV, as maiores prevalências estão em países em desenvolvimento, e as infecções, né, as verrugas ou infecções anorretal e colo cervical, mulheres com NIC3 com tratamento inadequado tiveram 31,3% de CA invasiva após os 30 anos, ou seja, uma incidência alta, né? Tem lesão de HPV desses sítios altamente com alto risco de neoplasia, eles desenvolvem realmente câncer. Na cabeça e pescoço, 7% de todos os cânceres de CCP são atribuídos ao HPV, e os subtipos oncológicos mais frequentes, né, 90% dos subtipos são relacionados ao 16 e 18, né, que eles correspondem a 60 a 70%, e esses outros subtipos que são visados nas vacinas, né. As lesões benignas, a gente já falou na aula, que é o 6 e o 11 são os mais relacionados. A vacina, ela é desenvolvida de um capsídeo viral, proteína viral. Ela foi desenvolvida na forma original em 3 doses. Todas as vacinas têm o subtipo 16 e 18, obviamente, né, pela incidência. E os programas vacinais visam atingir a população antes da exposição sexual, né? Em 2017, a cobertura vacinal era instalada em 82 países já, só que de forma bem diferente, né? Tem países que cobria 8% da população e países cobriam 98% da população. É que as indústrias que produzem as vacinas, e toda a revisão ela vai sempre baseando nos artigos, né? Nos artigos e no ano de publicação, o que eles acharam. Então, a vacina com a proteína viral L1, ela previne a infecção por HPV, né, e foi constatada em 2006 com produção de anticorpos. Em 2016, após os primeiros programas de vacinação, os regimes de 3 doses da vacina bivalente ou da vacina quadrivalente reduziram as lesões cervicais e anais. Nessa outra revisão aqui do ARBEN, os ensaios clínicos randomizados com 3 doses também reduziram. E considerando que as lesões precursoras têm alto risco de malignizar, isso foi um achado indireto de que, né, preveniu lesões neoplásicas. Aí os dados são menores quanto a lesões vaginais, vulvais e orofaríngeas, estuda mais as cervicais, né, e as anais. As 2 primeiras doses aplicadas aí, né, vamos supor, D1, no segundo ou terceiro mês, são chamadas de dose prime, que elas têm um efeito de ativação dos linfócitos B de memória na medula e promovem uma maturação progressiva bem eficiente, principalmente com a segunda dose. Aí a terceira dose, ela deveria ocorrer num prazo mínimo de 4 meses entre esse prime, e é o que pelo estudo aqui de 2014, é o que desencadearia a resposta imune duradoura, que é por isso que as vacinas foram desenvolvidas com 3 doses. Os pré-adolescentes e adolescentes, eles produzem uma resposta imune melhor que adultos. E, beleza, como que a vacina funcionou, né, nos programas? Esse estudo de 2011, ele fez uma análise retrospectiva das mulheres de 18 a 25 anos, recebendo a vacina bivalente na Costa Rica. 20% da população não recebeu as 3 doses programadas, por N motivos, né?
E aí o que eles observaram é que não teve diferença na taxa de infecção persistente, 12 meses, entre as pessoas que receberam uma dose, ou 2 doses, ou 3 doses. E aí, seguindo nessa linha, o próprio Kramer, em 2015, ele acompanhou o estudo original lá de 2007, na população da Costa Rica, e ele observou que a taxa de eficiência vacinal, ou seja, prevenir a infecção persistente, era de 83,7% para 2 doses e 92,6% para 3 doses. Ele não fez a análise estatística aqui tudo, mas, assim, tem diferença? Tem, mas é uma cobertura boa, né? Aí esse autor aqui da Índia, que é o Sankaranarayanan, em 2016, ele fez o estudo aí da vacina quadrivalente na população de 10 a 18 anos. Aí ele encontrou que a incidência de HPV 16 e 18 foi 0,8% para 2 doses e 0,4% para as 3 doses. Ou seja, né, a mudança pouca, né, e bem eficiente. O Markowitz, em 2018, ele descreveu que tem estudos que descrevem que 2 doses de vacinas eles reduzem a incidência das lesões, mas não em todos. E aí, por isso que a revisão da Cochrane buscou em comparar estudos que usam 2 doses e estudos que usam 3 doses, que é a proposta original. A recomendação da OMS de programa vacinal com 2 doses começou de 2014 a 2017. 80 países implementaram até dezembro de 2017, e após essa definição, começaram a expandir os ensaios clínicos randomizados, essa sigla é isso, de vacinas para homens, vacinas monovalente, vacinas que incluem população HSH, que é homens que fazem sexo com homens, que não necessariamente homossexuais, e população HIV positiva. Aí a Cochrane de 2018 visou, né, comparar os programas de 3 doses da bivalente ou 3 doses da quadrivalente e viu que elas são efetivas para reduzir as lesões precursoras em meninas e mulheres. Aí eles queriam expandir a variação para homens, né? O câncer por HPV geralmente ele desenvolve anos após a primeira infecção, e assim, né, você fazer um estudo ali, pelo menos um prazo de 3, 5, 7 anos, com a identificação de lesão precursora, poderia ser um ótimo substituto. No fim, essa revisão visa analisar amplamente todos os ensaios clínicos randomizados sobre vacina de HPV para tentar definir melhor a eficácia e efeitos adversos sobre os esquemas vacinais em curso, principalmente a longo prazo. Aí, o que eles fizeram? Botaram lá nas plataformas de busca todos os ensaios clínicos randomizados, sem restrição de linguagem, que vacinassem homens e mulheres de 9 a 26 anos, descrevendo até a população HIV positiva ou a população HSH, e poderia ser estudo em curso, fase 2, fase 3, enfim, qualquer coisa que eles encontrassem sobre esse tipo de estudo. Excluíram estudos que avaliaram vacinas monovalentes, vacinas oriundas de plasmídios, ou que não tivessem avaliação profilática. Aí, os estudos que compararam vacina bivalente com quadrivalente, eles deixaram para outra análise futura aí da Cochrane. Ele colocou isso aqui, que o termo controle seria o uso de outras vacinas, e o termo placebo seria não administrar vacina, e o foco da revisão era avaliar esses critérios aqui: eficácia, imunogenética e efeitos adversos, comparando de diversas formas. Bom, aí a busca foi feita em 27 de setembro de 2018, nessas plataformas, usando esses termos, e aí as informações foram buscadas não só nos estudos, mas também nas próprias empresas que produzem a vacina, né? 2 pesquisadores experientes em revisão sistemática foram usados para ler todos os resumos, para incluir ou não, e o terceiro era para desempate, e eles foram bem a fundo na descrição, né, de intervalo de confiança, rastrear o tipo do estudo, potencial de evidência, potencial de viés, tudo, enfim, toda uma parte lá de análise estatística ele descreve no método da revisão. Tá, beleza. Aí, para sintetizar, né, ele tentou fazer uma proposta bem abrangente para tentar identificar qualquer tipo de estudo que tivesse informação importante para essa revisão deles. Aí, para desqualificar o trabalho de incluir, né, na revisão, eles avaliaram primeiro as limitações
né, os riscos de viés que o estudo teria, depois a heterogeneidade, que é a inconsistência dos dados ou dos achados, a aplicabilidade, que é a questão da evidência indireta, às vezes a pessoa concluiu uma coisa, mas de forma subentendida de uma evidência, a imprecisão, que é poucos eventos, né, ou intervalos grandes de confiança, e o viés de publicação. Após isso, né, mesmo colocando o estudo lá, ele sempre fazia uma análise de grau de certeza de evidência, que é o tal de certainty, que eu vou usar aqui na apresentação só como certeza mesmo. Beleza, aí ele até graduou aqui como que o estudo, se ele poderia ser alto, moderado, baixo ou bem baixo. Aí ele fez também uma curva post-hoc, né, de sensibilidade, quando os eventos fossem raros, ou seja, menos de 1% de incidência. Beleza, vamos aos resultados. Jogou lá na plataforma, foram 3.298 relatos, né, artigos ou publicações, mais 554 identificados de outras formas, aí juntou aqui tudo. Depois das duplicações ficaram 3.291, tá? Avaliou todo mundo, excluiu 2.763, restou 528 artigos, aí eles excluíram desses 528, 438 por aqueles critérios lá de exclusão, né? Daqui, tudo de viés, heterogeneidade, etc. E aí, pelo menos 17 aqui que sobraram é porque os estudos ainda estavam acontecendo. No fim, sobraram 20 estudos que foram incluídos nessa análise qualitativa aí da Cochrane, e 19 estudos foram incluídos na meta-análise de fato. Aqui ele descreve todos os estudos incluídos, aí ele faz esse checklist aqui do que o estudo atingiu ou deixou de atingir. A interrogação é porque não foi possível definir de fato se ele não atingiu isso, e o vermelho é considerando que ele não atingiu. Então vem a seleção de viés, de randomização, de alocação, de cegamento, de cegamento do participante ou do avaliador, de cegamento do resultado, da análise do resultado, de dados incompletos, viés não sei se é de postagem, de publicação e tudo, e outros viés. Então, a gente vê aqui que só teve um estudo que foi o perfeito para eles, né, que atingiu todos os critérios. Todos esses estudos, juntando, foram 31 mil pessoas, 940, né, homens, mulheres, crianças, em 18 países, numa idade máxima aí que era para ter acontecido no estudo de 25 a 26 anos. Esses 4 estudos aqui em negrito, né, Dobson, Yersin, Lowe e Romanowski, eles compararam o esquema vacinal reduzido, 2 doses versus 3 doses em meninas, que é o tradicional, e ele vai descrevendo todos os outros estudos aqui. Eu tinha colocado assim para resumir, mas ao longo da explicação vai sempre revisar. Nenhum estudo avaliou a eficácia da vacina nonavalente em homens. Em mulheres, esses 3 estudos aqui compararam dessas formas, que a gente vai descrevendo mais para frente. 7 ensaios clínicos randomizados avaliaram vacinação em população HIV positiva. Os estudos avaliados foram no Brasil, Dinamarca, Estônia, Índia, África do Sul, Espanha, Tailândia, Estados Unidos, que incluía Porto Rico. Nenhum estudo avaliou... aqui é só usando... Ok, beleza. Dos 20 ensaios clínicos selecionados, aí, em 16 foram reportados eventos adversos. 2 foram de forma passiva, né, autorrelato. 3 foi de forma ativa, com visitas ou retorno do paciente. 9 foi de forma passiva e ativa, e 2 deles teve pouco detalhamento sobre o evento adverso. Esse estudo aqui não relatou evento adverso. 70% desses estudos incluídos demonstraram, né, descreveram sobre retirada do participante em decorrência de algum evento adverso. Mas 95% dos estudos não explicou como o impacto da saída do participante ocorreu na análise estatística. Eles descrevem que de 15 a 17 estudos eles foram potencialmente aceitáveis para a futura revisão. Aí, aqui são os estudos, né, que foram excluídos, mas tinham potencial. Sobre os vieses, 25% dos estudos selecionados não reportaram os métodos de alocação, basicamente escrevendo aquela planilha lá, né? 40% teve uma descrição incompleta de cegamento,
e 25% não teve cegamento, 45% teve uma descrição, apenas 45% teve descrição completa do cegamento dos resultados, 90% escreveram bem os motivos de saída dos pacientes, né, que é um baixo viés de atrito. O 80% desses estudos teve um baixo viés de resposta, que é o reporting bias, né, e 4 estudos não descreveram ou não discriminaram bem os desfechos de eventos adversos. 65% foram conduzidos e financiados por empresas produtoras das vacinas, e aí eles tendem a encontrar resultados favoráveis, e apenas 5 estudos tiveram determinação de baixo risco de qualquer outro viés, né? Que são esses aqui, seriam melhores, vamos dizer assim. Aí a intervenção, né? Os eventos vacinais aí. Ele vai mostrar o que cada estudo avaliava e o que achou. Beleza. Aí estudos que compararam 2 doses versus 3 doses em 9 a 15 anos, meninos e meninas. Aí o esquema vacinal poderia ser de 2 doses, 0 e 2 meses, 0 e 6 meses, 0 e 12 meses, e de 3 doses poderia ser 0, 1 e 6 meses ou 0, 2 e 6 meses. Aí são esses estudos aqui. Eles reportaram a questão da imunogenicidade, que era um objetivo para se avaliar, e os eventos adversos foram avaliados de 1 a 5 anos. Nenhuma evidência foi encontrada entre os meninos, nessa população desses estudos, e eles encontraram que 2 doses não foi inferior, exceto para o HPV-45, que a resposta para isso foi inconclusiva. A seroconversão 1 mês após a última dose ele descreve como ligeiramente não diferente para todas as 9 vacinas testadas, e isso teve alta evidência. Então, 2 doses, nessa análise aqui, 2 doses não foi inferior, né, exceto para esse subtipo. Na vacina quadrivalente, apenas o HPV-18 teve um baixo nível de evidência de não inferioridade das 2 doses. Na vacina nonavalente, o HPV-45 e o HPV-52 foram inconclusivos sobre não inferioridade, e isso teve alta evidência. 2 doses tiveram pouca diferença positiva quanto a ter menos efeitos colaterais de aplicação, que é hiperemia local, dor no sítio da aplicação e sudorese. Os eventos adversos mais severos foram considerados de baixa certeza. Aí, nas 2 doses, foi essa incidência aqui de 36 pacientes em 1.158, e nos estudos de 3 doses, foi parecido, 35 pacientes em 1.159. Teve um óbito registrado apenas, um óbito de 898 participantes, e foi no grupo de 3 doses. Quanto aos estudos que avaliaram esquema vacinal de curto intervalo versus esquema vacinal de longo intervalo, 2 doses na população feminina e masculina de 9 a 14 anos. Foram esses 3 estudos aqui. Geralmente a comparação era o intervalo longo, 0, 6 e 12 meses, versus intervalo curto, 0, 2 e 6 meses. Também avaliaram eventos adversos em até 5 anos e avaliaram a questão da imunogenicidade em até 6 meses. O Iversen foi o único que comparou meninos, né? Os outros compararam só mulheres, meninas. Eles não avaliaram desfechos clínicos, ou seja, presença de lesões. E como eles compararam intervalos diferentes, eles não incluíram na meta-análise. A melhor resposta imunogenética para a vacina bivalente, ocorreu em longo intervalo em meninas, né, de 9 a 14 anos. E isso foi confirmado 1 mês após e 36 meses após. Quanto à seroconversão, não teve diferença, né, de esquema vacinal. E quanto à nonavalente, a aplicação do longo intervalo teve maior resposta e não inferior resposta. Ficou meio confuso, mas no fim o longo intervalo, principalmente na vacina nonavalente, não foi inferior, né, e pareceu ter uma resposta boa. Os eventos adversos da aplicação foram semelhantes, e os eventos adversos mais sérios, eles tiveram baixo nível de certeza devido à imprecisão dos dados. O estudo do Iversen não discriminou os dados entre os sexos e não teve nenhum óbito relatado. Agora, o estudo que avaliou curto intervalo versus longo intervalo somente entre a segunda e a terceira dose na vacina quadrivalente da população masculina adulta. Aí foi esse estudo aqui, o LIN de 2014, vacina quadrivalente em 0,2, 6 meses e outro 0,2, 12 meses. Ele viu que teve uma imunogenicidade para o HPV 11, com um diferencial no longo intervalo apenas,
Não teve outras diferenças relevantes em eventos adversos e eles não descreveram eventos clínicos, os desfechos clínicos, né, a presença de lesões. Agora, estudos que compararam a vacina versus controle, que seria outra vacina, na população de 10 a 26 anos masculina. Foram 2 estudos, aí o controle foi uma vacina adjuvante. O estudo do Juliana aqui, ele observou que teve redução da incidência de lesões genitais para HPV com a vacina quadrivalente, comparando com o controle, né? 0,16 de redução para 0,38 no outro estudo. E aí isso teve um nível de certeza moderado. Mas na análise de todas as lesões possíveis, isso teve baixa certeza, porque o que teve moderada certeza foi das lesões genitais. Aí ele encontrou também que o esquema vacinal com maior número de aplicações teve mais reações locais. A descrição de descontinuidade do estudo por eventos adversos foram 2 casos, e que foram os dropouts, né? E 3 óbitos foram descritos no grupo quadrivalente e 11 óbitos no grupo controle. Outros 2 estudos, né, que avaliou a vacina com controle, o controle foi a vacina do HBV, que é o hepatite B. Eles descrevem uma proteção cruzada para hepatite B e descreve mais evento adverso, só que baixo nível de certeza nesse esquema vacinal. A vacina quadrivalente, ela reduziu infecções, né, pelos subtipos 6, 11, 16 e 18, que é o que visava a vacina quadrivalente. Estudos que compararam nonavalente com quadrivalente na população masculina e feminina de 9 a 26 anos. Foram esses estudos aqui, são 3, né? 2 avaliaram mulheres e o do Van Damme avaliou homens. Aí o que ele encontrou? Em mulheres, não teve diferença entre a vacina monovalente versus quadrivalente quanto à incidência de lesões de alto grau, ou lesões neoplásicas, né? Mas quando se comparar as lesões pelos HPVs cobertos na monovalente, que não estão na quadrivalente, houve redução desse tipo de lesões. Ou seja, a vacina monovalente teve eficiência para os subtipos que ela se propõe a cobrir. Teve pouca reação local, né, principalmente na nonavalente, nesse estudo aí. No estudo do Joura, ele acompanhou por 4 anos e meio, e ele observou 3,1% versus 2,6% de eventos adversos gerais, um pouco mais prevalente na nonavalente, né? Mas não teve relação com óbito ou superioridade. Os subtipos da nonavalente tiveram infecção persistente reduzidas, comparando com a quadrivalente, principalmente pelos subtipos que ela se propõe, e a proteção dos subtipos coincidentes, a proteção é similar, né? Agora, na população HIV, comparando de forma geral, né, feminino, masculino e HSH. As vacinas bivalentes e quadrivalentes, elas foram avaliadas nesses estudos. O estudo do Wilkin aqui, ele avaliou desfechos clínicos, né, foi o único que avaliou presença de verrugas ou lesões anogenitais. Aí foram diversos subtipos, né, na população HIV. Comparou vacina quadrivalente com controle em crianças HIV positivo, foi meninos e meninas de 7 a 12 anos. O estudo descreveu soroconversão e imunogenicidade, mas foi um baixo nível de certeza para isso. O outro estudo aqui do Rio d'Água foi a quadrivalente com controle em masculinos, né, adultos, HSH, HIV positivo. O controle foi um placebo salino, e ele observou 76% versus 30,2% de soroconversão em 7 meses para o grupo quadrivalente, né? O grupo quadrivalente soro converteu mais. Aí os outros 2 estudos, que comparou quadrivalente versus controle em adultos HIV positivo, né, sem descrever HSH, foram estudos com pouca certeza sobre a descrição dos desfechos clínicos que ele se propôs. O estudo comparando quadrivalente versus controle em mulheres HIV positivo foi um estudo que incluiu mulheres de 18 a 25 anos, observou uma persistência de soroconversão após 12 meses, com a vacina quadrivalente, na verdade, né? E ele descreveu maiores efeitos locais, né, de aplicação, sem óbitos, sem eventos adversos graves ou sem retiradas descritas. Esse estudo comparou bivalente com quadrivalente em adultos HIV positivo, TOFT, né?
Foi um esquema vacinal de 3 doses, nesse intervalo de um mês e meio e 6 meses, e ele observou que o HPV 16 e 18 não teve inferioridade entre as vacinas, já que é o 16 e 18 que não é bivalente. A bivalente versus a quadrivalente em mulheres HIV positivo, nesse estudo, também na população adulta até 25 anos, descreveu essa quantidade de eventos adversos, 9 em 167 pacientes, para o grupo bivalente, e um número parecido para o grupo quadrivalente. E um desses eventos adversos foi considerado grave relacionado à vacina, que foi uma PTI, né, uma púrpura trombocitopênica. Aí ele descreveu lá aquela parte do começo, né, que os achados de rara incidência, ele ia fazer uma análise mais específica, que é esse PET odds ratio, que eu não entendi muito bem aí, mas podemos discutir depois. Mas o importante disso é que ele fez essa análise aqui de rara incidência e isso não impactou no resultado final, a não ser quando comparava a vacina monovalente com a quadrivalente, que são presença de NIC3, NIC2, NIC3, lesão cervical de alto grau relacionadas aos subtipos menos frequentes, né? Beleza. Depois dessa salada toda aí, o que o estudo visa procurar e definir na prática? As vacinas de HPV bivalente, quadrivalente, nonavalentes, elas demonstraram, parecem demonstrar boas respostas imunogenéticas, ou seja, desenvolvimento de resposta imune, com uma soroconversão excelente, aproximadamente 100% aí nos estudos que eles selecionaram. O esquema vacinal de 2 doses, ele é viável sim, mas simples de ser realizado. Foi demonstrado, ou pelo menos parece não ter uma não inferioridade, demonstrada pela essa análise independente aí da valência vacinal, do esquema vacinal, ou seja, 2 doses, independente do esquema que for feito, da potência vacinal, ela não é inferior. A recomendação da OMS é um intervalo vacinal de 6 meses, no esquema de 2 doses, se a primeira dose for aplicada antes dos 15 anos, independente do sexo, porque foi a forma que os estudos foram feitos. Os homens, a vacina quadrivalente, ela reduz as lesões por HPV, quando comparada ao controle, é algo de se esperar. A vacina nonavalente e a quadrivalente, elas oferecem proteção similar para as lesões de alto grau na prática. A nonavalente, ela protege também para os subtipos que ela se propõe, mas na prevalência global, como a incidência desses aqui são tão inferiores em relação às outras, isso tem menor impacto. Os eventos adversos clínicos e em homens, eles foram pobremente avaliados na vacina nonavalente. A população HIV positivo, os achados ainda são incipientes e pouco robustos em relação à população feminina e masculina em geral, e criança masculina. E apesar da vacina quadrivalente demonstrar uma melhor resposta, a bivalente também tem uma boa resposta, mas com baixo nível de certeza, principalmente quanto à resposta duradoura, porque os estudos não acompanharam por muito tempo. As implicações disso tudo ainda há muito espaço para se estudar, as vacinas de HPV, principalmente quanto aos desfechos clínicos e quanto à resposta vacinal para HPV, principalmente na população HIV e para investigar a resposta duradoura. Além disso, tem uma necessidade de se investigar as lesões clínicas e principalmente orofaringes, avaliar também o impacto na gestação e tem espaço para se estudar o esquema vacinal 2 doses versus 1 dose também, principalmente para a questão de custo-efetividade. Os ensaios clínicos não randomizados de referência conduzidos são esses 2 e o de programa vacinal do Markowitz é isso aqui. É isso. Apesar de ele falar de meta-análise, o artigo ele não faz uma meta-análise grande sobre todos os estudos, porque a comparação ela é específica, Mas qualquer coisa, se vocês quiserem, se o doutor Ricardo também preferir, eu posso ir abrindo aqui os forest plots aí de cada um. É isso. Valeu. Não precisa desse trabalho todo não, porque eu acho que assim, assim, de forma resumida, comparando com outras revisões sistemáticas que a gente teve a oportunidade de ver durante a aula, André, o que você vê de diferença nessa da Cochrane? Nossa, é realmente outro nível, Ele disseca tudo, vai a fundo.
Enfim, ele realmente encontra assim uma análise de todos os viés que podem acontecer, né? Igual, por exemplo, só de ver essa coluninha aqui, que eu acho que ajuda a resumir para o pessoal, né? Isso, aí eu queria que você mostrasse de novo. Isso aqui é muito legal, assim, né? Porque, ó, por exemplo, sei lá, o estudo do Dane aqui. Aí ele foi bem, né, na randomização, foi bem na alocação dos pacientes, mas o cegamento dos participantes, o cegamento dos profissionais, não descreveu, né? O cegamento da avaliação dos resultados também não descreveu. Aí a parte dos dados, né? Pelo menos ele não foi incompleto. A parte de postar, eu não sei, eu não consegui traduzir bem isso aqui, esse selective ou reporting, não sei se é respostas ou o que que os dados ofereceram. E outros vieses ele também ficou aí em O cima. reporting bias, na verdade, ele se descreve aqui, a seleção de edição pelas revistas. É muito mais fácil Ah, publicar um estudo positivo do que um estudo negativo. Então, sim. você, antes de fazer a meta-análise, a primeira coisa que você faz é o funnel plot, para você tentar ver se o tema, ele já por si só, ele é enviesado no tipo de publicação que você encontra nas revistas. Então, temas que você raramente acha achados negativos, eles já são enviesados assim, na origem, né? Uhum. Então, é basicamente isso que ele está falando. Então, isso daqui, eu acho que ficou. Agora, sim, isso aqui é outro nível, né, de artigos científicos, é outra coisa, outro departamento. Na prática, quando você vai olhar, ele passa um pente fino na literatura, extrai aquilo que realmente tem valor dentro do propósito, as coisas são claras, elas são embasadas, são olhadas de forma consistente, e aí você vai ver, aqui você tem informações que dá ou não dá para você orientar um paciente sobre vacinação com maior segurança. Isso, o que eu senti vendo também, né? Foi assim, foi bem difícil tudo, né? Peço desculpa aí, pessoal, que demorou bastante mesmo. Mas eu me senti completamente instruído sobre Por o que é quê? uma Porque vacina. ele pega, contextualiza a doença, explica do ponto de vista histórico, coloca toda a coisa. Então, por exemplo, quando você vai olhar isso daqui, um estudo de revisão desse daí, quando você pega o tema específico, tudo bem que ele é restrito, né? Mas ele vai te dar outras informações importantes. Está muito melhor que qualquer capítulo do tratado. Essa é a questão. Então, na prática, a ideia, quando eu fui trazendo artigo para vocês, como estabelecendo isso aí como uma rotina no final de cada aula, tinha dois objetivos aí. Um, complementar a qualidade do tratado, que é ruim, isso é notório, e a segunda coisa é botar vocês em contato com metodologia científica, entender que o clichêzão que eu canso de repetir, porque os estudos falam isso, que tipo de estudo? Com que desenho? Com que qualidade, entendeu? Foi replicado, os dados se confirmaram, e para ele vai embora. É assim, esse é o raciocínio, entendeu? Então, eu estou falando do quê? O que eu estou querendo estudar? Eu quero estudar o quê? Estudo epidemiológico, eu quero saber de incidência, então me dá uma coorte, entendeu? Eu quero saber de efeito de droga, então randomizado controlado, entendeu? Eu estou atrás aqui de gerar uma hipótese, o relato de caso pode gerar, a série de casos pode gerar, o caso controle pode gerar. Então você vai ter modelos que vão poder te ajudar nisso daí, entendeu? Ou eu quero ver um retrato aqui desse momento, num cenário que eu estou pensando, ou em abrir um projeto de pesquisa, ou num cenário de uma pandemia, um corte transversal, te mostra ali o que você quer. Então a ideia basicamente era o quê? Para vocês entenderem que delineamento científico tem propósito. A segunda questão, quando você vai ver, nós vimos aí um recente, que a nossa meta-análise era meta-análise de série de casos, de relato de caso, e ainda fazendo controles malabarísticos com publicações de outro autor, em outra literatura, uma puta confusão, né? Então, quando você vai olhar, e aí é o cara tentar forçar um nível de evidência baixo a aparecer um nível elevado, porque apareceu o nome meta-análise. Então, vocês estão apresentados agora a uma meta-análise de qualidade. Isso é uma meta-análise de qualidade. Toda vez que você vê isso aqui, você vai ter informação confiável. Qualquer coisa diferente disso, aí ou você está em processo de construção de conhecimento, né? Porque se eles fossem voltar, às vezes, 10 anos atrás, você não teria essa riqueza, né, André, de coisas, né? Você teria ali um estudo, eu vi, 2010, outro 2011,
Olha o tanto que se construiu, né, nesse período, não é isso? Então, quando você vai olhando, se eu vou fazer esse comentário há 10 anos atrás sobre esse tema, você tinha pouca literatura, só que aí, na medida em que a literatura se construiu, foi. E outra coisa importante, meta-análise de qualidade, ele abriu aí necessidades de investigação, pontos e lacunas ainda de fragilidade da informação. Então, isso aqui abre brecha para outros pesquisadores trabalharem o tema com novos olhares, né, e melhorar a construção disso. E daqui 10 anos, você está com uma informação muito mais sofisticada, né? Essa é a questão. Então, assim, eu acho que isso daqui, e assim, parabéns para você, viu, André? Que isso aí que eu te dei é trabalhoso, né? Porque antes de eu te dar, eu olhei, na hora que eu vi a quantidade de páginas, eu falei, caramba, eu vou matar o menino. Aí eu fui ver, o grosso era referência, aí eu relaxei, né? Eu falei, não, então beleza, dá para ele apresentar assim. Eu falei assim, mas ficou muito bem apresentado, muito bom mesmo. Acho que fechou bem sua aula, que já estava muito boa, né, quando você me mandou. Beleza, Beleza? muito. Então, acho que o comentário hoje é isso. É só vocês verem esse gráfico aí que o André deixou na tela, é o que a gente vem discutindo, né? Então, qualquer coisa pode interferir naquele resultado lá que é a conta. Então, não é simplesmente, foi estatisticamente significativo. Tá, mas como que foi estatisticamente significativo? Essa é a pergunta. Como foi? É um randomizado controlado, então ele foi estatisticamente significativo com descrição correta da randomização, da alocação, do mascaramento, da questão, e por aí vai embora, todas aquelas coisinhas são importantes, tá tudo ali descritinho, bonitinho, então esse aqui é um randomizado controlado relevante. Ele não fez nada disso, e nós tivemos a oportunidade de ver vários aí muito ruins, né? Foram bons para discussão, mas em termos de qualidade de informação, muito fracos, né? Então é isso que a gente tem que olhar. E aí, na hora que você vai se posicionar com o seu paciente, você saber, na prática, que nível de evidência que tem, qual tipo de orientação que é mais assim, adequada, né, para o paciente. Seria só isso o recado de hoje.